Uma boa noite, meus queridos amigos e amigas da TV e da Rádio Chico Xavier, dando continuidade às atividades comemorativas do aniversário do nosso querido Chico Xavier e também aniversário da TV Chico Xavier. Nesse momento nós temos a presença do nosso querido irmão do bem, parceiro nosso da TV Chico Xavier e da Rádio Chico Xavier, e parceiros de atividades, né? Trazendo mais uma palestra alusiva ao nosso querido Chico, o Espiritismo antes e depois de Chico Xavier. Já tivemos algumas lives anteriores, sempre trazendo a importância, né, e a gente conhecer mais um pouco de Chico. É aquela velha história que Nazareno contou em um depoimento, algum tempo atrás, que ele mandou para nós. Se fôssemos falar de Chico 24 horas por dia, todos os dias, ainda era pouco para que possamos conhecer esse homem. E vamos passar anos, dezenas de anos, para rever, ver estudar a literatura que ele deixou aqui através dos espíritos amigos. Então temos muito ainda a estudar sobre esse espírito hoje, sobre os conhecimentos que ele deixou. Esse momento é apenas uma fração, mas uma fração que tem uma luz imensa, porque aqueles que não têm um conhecimento de Chico vai começar a ter esse conhecimento, e aqueles que já têm vai aguçar mais ainda e vai se motivar mais ainda para buscar a literatura desse querido irmão, o qual o nome foi colocado nesta TV em homenagem singela, porque a grandeza desse homem não tem comparação de como nós poderíamos homenagear. Então, com muita gratidão, vamos passar a palavra a esse querido amigo, esse querido irmão, Delano Lavarini, de Sete Lagoas, né? E ele vai aproveitar a oportunidade, né, também de falar, né, do seu portal, das suas atividades, que é muito importante. Então, Delane, com você a palavra, que Jesus lhe abençoe e lhe proteja. Companheiros e trabalhadores da TV Chico Xavier, e todos vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais. Mais uma vez, rogamos ao nosso Mestre Jesus a sua bênção e a sua paz e sua proteção para todos nós nesta noite. Primeiramente, parabenizamos a TV Chico Xavier, que hoje comemora 16 anos de atividade, com um trabalho dedicado à divulgação da doutrina espírita. Como diz Emmanuel, a maior caridade que podemos fazer pela doutrina é a sua própria divulgação. Deixamos então registrado a nossa gratidão, o nosso carinho, o nosso amor ao Ivan e toda a equipe da TV Chico Xavier, que tanto tem levado, através das redes sociais, nas suas plataformas diversificadas, a palavra do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E também aniversário do nosso querido amigo, médium Chico Xavier,
se estivesse hoje conosco, estaria completando 112 anos de idade. Mas sabemos que não é uma questão somente cronológica, mas, principalmente, é ressaltarmos o homem, o apóstolo do Cristo, que nos deixou um dos maiores legados que um ser poderia deixar, que foi o seu exemplo, a sua dedicação ao próximo. E mês que vem, o Espiritismo estará completando 165 anos, desde o lançamento em O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, no Palais Royal, em Paris, na França. Dia 18 agora, o Espiritismo comemora oficialmente 165 anos. As suas obras básicas, que o codificador Allan Kardec nos deixou, como o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, as obras complementares, o que é o Espiritismo, o Principiante Espírita, e também a Revista Espírita. Antes de surgir a psicografia do médium Chico Xavier, para que a humanidade tomasse conhecimento, o Espiritismo era meio acanhado. A população do Brasil era bem reduzida em relação aos dias atuais. E muitas obras do codificador de Allan Kardec veio de navio para Salvador, para o Rio de Janeiro, tendo início os primeiros exemplares no final do século XIX. Ninguém poderia imaginar essa religião que, tempos atrás, sofria um enorme preconceito das pessoas por falta de conhecimento, por falta de esclarecimento. Às vezes nós julgamos, nós precipitamos em apontarmos que isto ou aquilo não é adequado para as nossas vidas. O Espiritismo, então, sofreu muito preconceito nos seus primeiros passos, principalmente em terra brasileira. Mas, em 1931, o médium Chico Xavier, com apenas 21 anos de idade, matuto, praticamente sem estudo, porque frequentou até a 4ª série, tornou-se, de uma forma fantástica, para uns, um grande escritor, para outros, na época, era um charlatão. Imaginemos em 1931, quando Chico lança Parnaso de Além Túmulo, assinado pelos espíritos como Castro Alves, Manuel Bandeira, Olavo Bilac, Alta de Souza. Espíritos estes que eram grandes escritores quando aqui estavam encarnados.
o presidente da FEB, na época, da Federação Espírita Brasileira, Manuel Quintão, apoiando aquele jovem que andava até os 12, 13 anos de idade descalço, porque não tinha recurso sequer para comprar um par de sapatos. O seu primeiro par de sapatos foi dado pelo padre Sebastião Scarzelli, da Igreja Bom Jesus, na cidade de Matozinhos, cidade vizinha de Pedro Leopoldo. Chica, então, sofreu os ataques que era previsto já nesse primeiro livro psicografado pelo médium. Muitos jornalistas, a imprensa, principalmente irmãos voltados para a área da literatura e da área gramatical, acusavam Chico Xavier que aquilo era falso, era plágio, ou que era da sua cabeça. Mas, no meio de tantas acusações, Monteiro Lobato, escritor, dos maiores escritores também do nosso país, disse: se isso for realmente da cabeça deste jovem, ele merece ocupar todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Se isso, disse Monteiro Lobato, é realmente for ou foi escrito da cabeça deste jovem, ele merece ocupar todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Assim, surgiu o primeiro livro do médium, psicógrafo Chico Xavier. Depois veio o segundo, o terceiro, o quarto. Foram mais de 500 livros psicografados. Mais de 500 livros psicografados. Imaginemos nós o tempo que não gasta para psicografar, para editar, revisar um livro. Imagina mais de 500. E ele não limitava somente a psicografar as obras editadas por Emmanuel, por André Luiz, por Dr. Bezerra de Menezes, por Cornélio Pires. Não. Ele ainda encontrava tempo para começar a psicografar no sábado, no grupo da prece, por volta de 2 da tarde e até 3, 4, 5 horas da manhã do dia seguinte, sem parar, psicografando 12, 14 horas por dia. Várias e várias mensagens. As mães que perderam seus filhos de forma trágica, mães que perderam seus filhos através do suicídio, ele ainda encontrava tempo para atender as pessoas, uma por uma, para conversar, para dialogar, para dar atenção, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. Ainda encontrava tempo para ir na periferia semanalmente, fazer o culto no lar, as famílias necessitadas, não só do alimento espiritual, mas acima de tudo do alimento material, dando alimentos, cestas básicas, leite, pão, às famílias que precisavam. Ainda encontrava tempo para revisar os livros ditados pelos espíritos, que ele mesmo revisava e ele mesmo datilografava, página por página, capítulo por capítulo, livro por livro. O meu pai, que o conheceu,
Posteriormente, depois do meu pai, eu tive a oportunidade de conhecer o médium também, mas meu pai dizia que ele tinha que parar, às vezes, o Chico, de datilografar os rascunhos das psicografias, que, para publicar o livro, ele tinha que parar, porque as suas vistas, uma dos seus olhos, que ele tinha uma deficiência, era cego de umas vistas, começava a sangrar. Ele tinha que parar, lavava aquele olho que estava coberto de sangue, devido à enfermidade crônica que o acompanhou durante toda a sua existência terráquea. Ele fazia um pequeno repouso, no máximo meia hora das vistas, e voltava a datilografar. Não é igual hoje que temos o computador, o corretor de texto automático, que fica armazenado. A tecnologia nos traz esse conforto. Naquela época, era a datilografia. Vocês imaginam, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, Chico Xavier psicografou Paulo Estevão no porão da Fazenda Modelo do seu local de trabalho. Ele largava trabalho 5 horas da tarde e 2, 3 vezes por semana ele pediu permissão ao seu patrão, o senhor Rômulo Jovilan, o senhor Rômulo, para psicografar o livro Paulo Estevão, no porão da fazenda, na companhia de um sapo, que todas as vezes, quando ele ia psicografar, o sapo ele estava presente. Ao término da psicografia, o sapo foi embora, era sua companhia. Chico conversava com os animais, conversava com os espíritos, com os encarnados, tinha o dom da telepatia. Ao aproximar-se do Chico, era muito comum ele já ir logo dizendo o nome da pessoa, sem a pessoa sequer ter falado o seu próprio nome. Chico já falava o nome da pessoa, o nome dos parentes que ali estavam desencarnados, que queriam escrever pelo seu intermédio. E foi assim a vida de Chico Xavier. Encontrava tempo para a campanha de Natal, encontrava tempo para atender as crianças, com balas, doces, bombons, sempre ajudando o próximo. E Chico Xavier, então, passou nessa vida dando o seu exemplo. Maior que suas obras é o seu exemplo. Chico Xavier conseguiu ser maior do que suas próprias obras psicografadas. Falamos próprias porque ele foi o intermédio dos espíritos. E já se passaram 20 anos que ele partiu para o plano espiritual. E o interessante, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, que depois que Chico Xavier desencarnou, que depois que Chico Xavier retornou para o mundo espiritual, o espiritismo cresceu mais ainda, tornou-se mais popular ainda. Depois que ele deixou o corpo físico, muitas pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas se tornaram espíritas, simpatizantes, depois que assistiram um filme no Nosso Lar. Até então não tinham lido o livro Nosso Lar, mas assistiram o filme, foram no cinema. O espiritismo antes era acanhado. Chico veio, alavancou e quebrou essa timidez. Hoje as pessoas falam aos 4 cantos, seja nas redes sociais, no trabalho, na escola, numa reunião familiar, numa reunião entre amigos. Eu sou espírita. As pessoas ajudam. As chamadas instituições filantrópicas. Chico foi o percussor, foi o responsável pelo crescimento do espiritismo aqui no Brasil. Hoje somos quase 4 milhões de espíritas. Espíritas convictos, que realmente estão na frente do trabalho numa casa espírita, em um centro espírita, se contarmos as pessoas que são espiritualistas, que são simpatizantes.
Chico Xavier nos deixou uma enorme saudade, nos deixa. O bem deixa saudade. O bem nos convida também a fazermos o bem. Porque, como diz Emmanuel, a palavra ajuda, mas o exemplo arrasta. A palavra ajuda, mas o exemplo arrasta. O interessante é que o espiritismo surge na França, no final, quase do século XIX, mas se torna mais popular no Brasil. Então vejam só, Chico Xavier reencarna na pacata pequena cidade de Pedro Leopoldo. Eu tive a oportunidade de estar algumas vezes com o médium Chico Xavier, e o que mais impressiona é a sua humildade. A humildade de Chico é tão grande que ele se torna pequeno. Aparentemente, parece uma pessoa frágil, dócil, meiga, extremamente carinhosa, educada, incapaz sequer de matar uma formiga, um inseto, mas a sua evolução é de tamanha grandeza que quando se chega perto de Chico Xavier, eu experimentei essa experiência que eu vou contar para vocês, várias pessoas experimentaram também. Eu, como espírita, estava pensando no trajeto da minha cidade aqui em Sete Lagoas, da minha terra natal, até Uberaba, formulando mentalmente várias perguntas para que eu pudesse fazer ao médium. Vejam só, eu já anotando aqui na minha memória as perguntas que eu ia fazer para o médium. Afinal de contas, estar com Chico Xavier não é qualquer hora. Era muita gente que queria conversar com o médium. E nem sempre dava para ele atender todas as pessoas. Ele já estava doente, fisicamente, mas fui para Uberaba. E quando aproximando do médium, já preparando as minhas perguntas, que eram várias, era tanta pergunta que eu queria fazer para o médium, que eu não sabia por onde começar. Aquela ansiedade gostosa, né? É como um católico aproximar-se do Papa Francisco. O Chico Xavier, para nós, foi e é líder religioso para nós espíritas. E com isso, então, quando cheguei perto do médium, cheio de perguntas para interrogá-lo, não saiu nada. Não saía nada da minha boca, sequer uma pergunta saiu. Sabem por quê? Porque eu só chorava. Eu não parava de chorar. Mas não é aquele choro de desespero, aquele choro de melancólico, aquele choro triste, era um choro de alegria. Mas eu não sabia por que eu estava chorando, e fiquei chorando. E ele conversando comigo, eu pegando na mão dele, um momento único, ímpar, que eu jamais esquecerei, que está registrado aqui na minha memória, embora em fotos, mas a memória é um registro fantástico dos nossos atos, das nossas ações, das nossas emoções, dos nossos momentos felizes também. E então eu só chorava e escutava o que ele tinha para me dizer. Parecia que quando ele falava, eu ia recebendo todos aqueles benefícios que ele falava. Eu não precisei fazer pergunta nenhuma. Ele já foi respondendo, foi conversando. Quer dizer, ganhamos tempos ali, né? Então vejamos a mediunidade de Chico Xavier. Às vezes não precisava nem abrir a boca. Ele já ia falando tudo que você queria ouvir ou que não queria ouvir. Depende, cada caso é um caso. E assim, era Chico Xavier. Veio Kardec, codificador da doutrina espírita, nos trazendo a sua obra, o grande médium Allan Kardec. E o Espiritismo, então, veio logo depois
se alastrando pelo nosso território nacional, pelos países vizinhos, como Argentina, Paraguai, Bolívia, Chile, Peru, tomando mundo afora. Hoje temos centros espíritas no Japão, chamado Chico Xavier. O próprio Chico, com Valdo Vieira, que foi também um médium, escritor, que auxiliou na psicografia em alguns livros ditados pelo espírito de André Luiz, fundaram alguns centros espíritas nos Estados Unidos nos anos 60. Mas a mensagem que nós trazemos hoje aos nossos irmãos, às nossas irmãs, a todos vocês que estão nos acompanhando nesta live, nessa transmissão, o Espiritismo antes, o Espiritismo hoje. Antes, podemos dizer, não era fácil trabalhar na doutrina. Antes não era fácil ser espírita, porque o preconceito era muito grande. Eu vim de uma família espírita e me recordo com extrema precisão, os meus 7 ou 8 anos, quando eu falava que eu era espírita para os meus colegas de escola, eu sofria maior deboche. Hoje podemos dizer que eu sofria bullying por ser espírita. Zombavam da minha pessoa, riam, criticavam. E assim foi. Até o início dos anos 80, quando veio os anos 90, deu uma quebrada. E hoje, graças a Deus, só não trabalha no bem quem não quer. Minutos antes de começarmos a nossa live, estava conversando com o nosso irmão Ivan. Trabalho que não falta. Vivemos num país democrático, onde podemos expressar a nossa fé, a nossa religião. Antes, na época da ditadura, não tínhamos o direito de expressão, de liberdade. A nossa fé era tolhida, era controlada. Quantas vezes eu, criança, eu via o presidente do centro, eu, com os meus 8, 9 anos já, entrando quase na adolescência, eu via o presidente do centro levando um caderno das pessoas que estavam na reunião, que tinha que assinar e levar na delegacia, no DOPS, Departamento de Operações Políticas Sociais, para que o delegado pudesse examinar quem frequentou a reunião, se não tinha nenhum comunista, se não tinha nenhuma pessoa contra o governo, o que estavam pregando dentro daquele templo. E hoje tem a internet, vê quem quiser, assiste televisão, as novelas falam da imortalidade da alma, de uma certa forma, as novelas, os filmes, as minisséries. Hoje existem vários filmes espíritas e espiritualistas. Então vejamos o legado, além de Chico Xavier ter auxiliado. Imaginemos só quantas e quantas pessoas Chico Xavier auxiliou e encaminhou para a doutrina espírita. E quantas pessoas se tornou espírita por causa de Chico Xavier? Porque ele recebeu uma carta de um ente querido, de uma mãe, e as pessoas, de forma de gratidão, despertaram a fé e se tornaram espíritas. É assim, meus irmãos e minhas irmãs. A palavra ajuda, a palavra constrói, a palavra edifica, mas o exemplo arrasta. A palavra ajuda, a palavra edifica, mas o exemplo arrasta. Nós estamos falando de uma alma, de um espírito extremamente evoluído. O espírito superior que foi Chico Xavier. E o espiritismo cresceu e vem crescendo cada vez mais. No futuro, as obras de Chico Xavier, o futuro próximo, serão estudadas nas universidades, nas escolas, as obras científicas de André Luiz, através do médium Chico Xavier. Hoje,
Chico Xavier é referência mundial para qualquer religião, para qualquer pessoa. Há um respeito muito grande. As pessoas, talvez, que não são espírita, com todo respeito, cada qual com seu livre-arbítrio, não podem nem acreditar no que ele fez, mas respeita o médium. Como falei aos nossos irmãos, às nossas irmãs, eu vim de uma família espírita, nasci dentro do espiritismo, conhecendo o irmão do Chico, André Luiz, a sua irmã Lucília, todos já desencarnaram, meu pai é muito amigo de Chico, e até hoje, com os meus 54 anos de idade, fazendo 55 agora em junho, eu nunca vi ninguém derrubar Chico Xavier. Poderia falar mal, blasfêmia, criticá-lo, mas ninguém conseguiu provar nenhuma espécie de conduta irregular que o médium teve. Poderiam sair na manchete que Chico era charlatão, que Chico foi isso, os inimigos, mas ninguém, até hoje, não conseguiu provar uma vírgula daquilo que falou. Porque quando nós acusamos algo que é grave, nós temos que provar. Não basta só acusar, não basta só julgar. Tem que provar. Mas ninguém nunca conseguiu provar. Não conseguiu provar porque não tem prova, não tem o que falar. Chico Xavier nasceu de uma família extremamente paupérrima. Morreu pobre. Quando nós fomos na casa de Chico Xavier, o quarto que ele dormia era pequeno, bem pequeno, talvez um quarto de 3 por 3 ou 3 por 2,5 metros, eu não tenho muita noção de dimensão. Era uma cama de solteiro, uma cama bem velha, um guarda-roupa de 2 portas pequeno, uma cômoda do lado, e mais nada. Um quarto tão simples que ele poderia, se quisesse, ter vivido na riqueza, numa mansão. O quanto Chico Xavier foi assediado materialmente falando? Quantos empresários ofereceram fortuna ao médium? Quantos fazendeiros ofereceram as suas fazendas, as suas terras para doar ao médium? Ele nunca recebeu nada para ele. Ele recebia, mas imediatamente já mandava converter em favor das instituições de caridade, das instituições filantrópicas. Eu recordo um caso muito interessante, nos anos 80, o estilista, naquela época, famoso, Clodovil, que também não se encontra no nosso meio, já encontra-se no plano espiritual. Clodovil era muito famoso, tornou-se deputado federal, mas nos anos 80, ele estava no topo da sua carreira, fazendo muito sucesso, ganhando muito dinheiro. E ele sempre teve aquele jeito dele, meio que dando, às vezes, uma resposta a um repórter, às vezes ele era meio arrogante, talvez seria uma defesa dele, né? Que naquela época a discriminação contra o homossexual era muito grande. Então ele tinha talvez essa barreira, um jeito de tratar as pessoas como fosse uma defesa. E ele foi a Uberaba. Ele, sempre que ele podia, ele ia fazer alguma doação às instituições do médium Chico Xavier. E desta vez, ele estava na fila, e quando chegou a sua vez, ele, Clodovil, tirou uma caixinha e entregou para o médium. Quando o médium abriu aquela caixinha, estava cheio de joias, ouro, colar de ouro, pulseira de ouro, anéis preciosos.
Chico aceitou. Chico não recusou aquela caixinha de joias que deveria, obviamente, valer uma fortuna. Chico, então, beijou a sua mão e agradeceu. Os dois conversaram ali um pouco tempo e Clodovil então sentou do lado para assistir a reunião e assistir Chico continuar atendendo as pessoas que estavam na fila, porque ele atendia um por um, da primeira à última pessoa. Ele não olhava o relógio, tanto é que ele não usava relógio. E com isso, então, veio uma senhora muito precisada, muito necessitada materialmente, falando a ele que não tinha o que comer em casa, passando dificuldade. E o Clodovil observando a mulher desabafando com o médium Chico Xavier. Ao término, a mulher pedindo ajuda ao Chico, que não tinha o que comer em casa, viúva, o marido havia deixado com as crianças pequenas. Ele então, do lado da caixinha que ele havia ganhado de Clodovil, tirou algumas joias, algumas correntes de ouro e colocou na mão da mulher. E disse a ela: vende e compre o que estiver precisando. A mesma coisa repetiu com outras pessoas que pediram ajuda até acabar o que estava dentro da caixinha que Clodovil tinha dado a ele. Aí Clodovil disse: agora eu sei para onde que está indo a minha doação. Olha só, veja bem. Ele aceitava, mas repassava. Não ficava com nada. Era uma alma totalmente desprendida das coisas materiais. E para que os nossos irmãos, as nossas irmãs, tenham uma noção mais concreta do que estamos falando, Chico Xavier, antes da doutrina espírita, ou seja, a doutrina espírita antes de Chico Xavier, e a doutrina espírita depois de Chico Xavier. A NASA, nos anos 60, um cientista russo da NASA e um cientista norte-americano vieram ao Brasil, vieram a Uberaba para medir, através de um aparelho sofisticado da época, a aura do médium Chico Xavier, ou seja, o campo magnético que todos nós temos, crianças, jovens, idosos, brancos, negros, espíritas, céticos, católicos, enfim, todos nós temos esse campo magnético em que se chama aura. Muitas pessoas falam áurea, mas enfim, os cientistas da NASA usou como referência a aura de uma pessoa comum como nós, que mede em torno de 10 centímetros, são 10 centímetros de campo magnético, o padrão do ser humano. O nosso padrão da nossa áurea, o tamanho dela é de 10 centímetros de espessura, de diâmetro. E a cor da nossa áurea vai depender do nosso estado vibracional, do nosso estado emocional. Ou seja, se eu sou uma pessoa egoísta, prepotente, orgulhosa, que vivo desejando mal ao meu próximo, que eu não perdoo, que eu guardo mágoa, que eu firo o meu semelhante, a minha áurea é negra, é cinza. Mas se eu sou uma pessoa que procuro perdoar, que eu faço bem, que eu dou carinho ao meu semelhante, que eu respeito o livre-arbítrio do outro, que eu uso da indulgência para com as faltas alheias, da compreensão, da tolerância, que eu uso no exercício da paciência, a minha aura ela vai ser azul, vai ser azulada, vai ser uma aura bonita, uma aura de cor violeta, e não passando desse diâmetro de 10 centímetros, segundo o cientista da NASA. Pois bem, usando dessa referência, eles foram então medir
a aura de Chico Xavier, do campo vibracional do médium Chico Xavier. E mediram. Quando eles mediram, para a surpresa do cientista da NASA, o soviético e o norte-americano, a aura de Chico Xavier media 10 metros de diâmetro. Vocês imaginem, meus irmãos e minhas irmãs, 10 metros de diâmetro. A nossa, o padrão de todo mundo é 10 centímetros. O de Chico é 10 metros de diâmetro. É encarnado. Encarnado porque sabemos nós que a matéria, o corpo, é um obstáculo. Mas para Chico não era. O espírito da envergadura do naipe de Chico Xavier não tinha obstáculo para ele. Então, eles ficaram surpresos. Isso é devido à grandeza moral do médium, à grandeza moral espiritual que o médium tinha, através do seu amor ao próximo, através das suas atitudes. Quando nós falamos o espiritismo antes de Chico Xavier, o espiritismo depois de Chico Xavier, é a mesma coisa de falar a humanidade antes de Jesus e a humanidade depois de Jesus. Teve um avanço, teve uma evolução muito grande dos cristãos, de todos nós. Ah, mas o homem está muito violento. O homem, sim, está tendo guerra. Estamos num momento muito delicado. As pessoas são egoístas, as pessoas são prepotentes, as pessoas são materialistas. Estamos no mundo, salve-se quem puder. As pessoas se trancam dentro de uma casa, colocam cerca elétrica, portão elétrico, claro, porque hoje a questão de segurança, mas se ele está bem, ela não está preocupado se está caindo chuva na casa do vizinho, se o telhado do vizinho está quebrado. Ela está preocupado com ela. Não estamos aqui sendo hipócritas, nem tampouco criticando, mas é uma realidade. As pessoas estão de uma forma muito egoísta, mas vamos olhar o lado bom. Não podemos só olhar que a pessoa é egoísta, quer isto, quer aquilo. Todos nós temos o nosso lado de defeitos e temos o nosso lado bom. Claro que cada caso, cada um ser deve ser analisado diferente, mas não somos nós que vamos analisar, é a consciência de cada um. Não teremos outro advogado ou outro juiz, senão a nossa própria consciência, como disse Dr. Bezerra de Menezes. Então vejamos quanto que as pessoas melhoraram. Hoje existe lei que protege, que defende os nossos irmãozinhos animais, os nossos cachorros, os nossos gatos, os nossos pássaros. Existe lei que defende a natureza. Antes não tinha. Antes poderíamos, a pessoa batia no cachorro, espancava o cachorro, maltratava, não acontecia nada. Hoje, ela é penalizada. Ela pode ser presa. Antes, a mulher espancada era maltratada, embora continua, mas existe lei. Os nossos irmãos homossexuais, antes, o preconceito feriam essas pessoas através do verbo, das próprias atitudes. Hoje existe lei que protege os nossos irmãos negros. Então vejamos o avanço que deu à humanidade. Antes as crianças eram espancadas, maltratadas. Hoje existe lei que protege as crianças da violência. Se a lei não é cumprida pelos homens, é uma outra questão. Mas a lei de Deus, no processo natural de ação e reação, jamais falhará. Porque é um processo natural.
Não foi o Espiritismo, não foi Chico Xavier que criou a lei de ação e reação, não foi Allan Kardec que criou a lei de ação e reação, quanto o próprio codificador Allan Kardec disse: todo efeito inteligente tem sua causa inteligente. Ora, todo efeito inteligente tem sua causa inteligente, logo chegamos à conclusão que podemos dizer, sim, por que não? Todo efeito maléfico tem sua origem maléfica. Então, vale dizer, em outras palavras, que hoje nós somos o resultado daquilo que estávamos fazendo ontem. E amanhã seremos o resultado daquilo que estivermos fazendo hoje. É o processo natural da vida, meus irmãos, minhas irmãs. E o Espiritismo veio não somente para nos trazer conforto, porque é um conforto saber que a morte não existe, que a vida continua, que nós vamos rever, nós vamos reencontrar os nossos familiares que partiram primeiro do que nós, que nós vamos estar com eles, que não existe o acaso, que cada um só paga o que deve, ninguém paga sem dever, e cada um recebe o que merece. Como já dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. E o médium Chico Xavier, ele deu a sua vida para o próximo. Ele deu a sua vida para o seu semelhante, para a humanidade. E hoje nós temos o Espiritismo consolidado, fortalecido, desde Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, até o médium Chico Xavier, e passando por tantas pessoas anônimas que faz o bem sem olhar a quem. É aquela irmã que tem seu filho atrás das grades, que cometeu uma infelicidade de um furto, de um homicídio, mas todos os dias de visita, a mãe está lá presente, levando um jornal para leitura, levando um lanche, uma palavra de conforto. Ah, mas ele é um assassino. Mas ele tem mãe. E sua mãe está ali. Porque é o amor de mãe. São pessoas que fazem diferença na vida, em nossas vidas. É aquela pessoa que às vezes no momento difícil de nossas vidas, por mais que acreditemos e que temos conhecimento que a vida continua após a morte do corpo físico, nos dá um conforto nas horas difíceis, ali no momento fúnebre, nos dá um abraço de conforto. Não precisa nem dizer nada, nem de pronunciar uma palavra sequer. A pessoa chega e só nos abraça. Aquele abraço carinhoso, sincero, é um conforto para uma mãe que perdeu um filho, para um pai que perdeu uma filha. É aquele vizinho que nos oferece o gás quando acaba. É aquele outro vizinho que nos oferece um analgésico quando estamos com a dor de cabeça, seja no trabalho, seja no campo profissional, seja no campo familiar, no campo social. É cada um procurando ajudar o outro. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos falando de Kardec, de Chico Xavier, nós estamos falando de amor. Nós viemos do mundo espiritual, e para o mundo espiritual retornaremos mais cedo ou mais tarde. Nós não vamos levar nada de material desta vida, porque vamos ficar presos a bagatelas, porque vamos brigar por coisas pequenas, mesmo que sejam as coisas grandes, que aprendemos a dividir, que aprendemos a respeitar, que aprendemos a amar. Se Jesus não condenou a mulher de uma vida, porque eu irei a condenar a atitude de um irmão, a atitude de um companheiro? Se Deus não condena, por que eu irei condenar? Porque os nossos irmãos irão condenar?
Então temos que entender, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, a vida, ela sempre será aquilo que nós fizermos dela. Se queremos uma vida feliz, sejamos pessoas felizes e comecemos a partir de agora. Quantos irmãos gostariam de estar aqui participando desse momento fraterno, em comemoração ao médium Chico Xavier, em comemoração à TV Chico Xavier, mas não estão? Porque estão nos hospitais, de um leito, numa unidade intensiva de tratamento. Quantos irmãos gostariam de fazer uma caminhada, de dar umas pedaladas para manter a forma física, mas não fazem porque estão numa cadeira de rodas? Quantos irmãos gostariam de contemplar o pôr do sol, mas não contemplam porque são cegos? Quantos irmãos gostariam de falar: eu amo você, eu gosto de você, você é importante para mim, vai com Deus, Deus te abençoe, vem aqui, deixa eu te dar um abraço, me dê um aperto de mão, me dê um beijo, mas não falam porque são mudos? E quantos irmãos gostariam de abraçar, mas não abraçam porque não têm os braços, não têm os membros, são mutilados? Quantos irmãos gostariam de frequentar uma escola, uma universidade, mas estão presos a doenças mentais, internados em hospitais psiquiátricos? Mas são nossos irmãos. A vida, ela é gratificante. Ainda que estejamos vivendo no mundo provacional, na Terra, mas independentemente daquilo que aconteça, ou que venha acontecer, o que importa é nós vivenciarmos o amor, ainda enquanto é tempo, para podermos sempre buscarmos carregar o tesouro da consciência tranquila e os nossos corações em paz, voltados para a prática do bem. Qualquer dificuldade, por mais que pareça impossível saná-la, não desanimem, persistem mais um tanto no caminho do bem. Mesmo que o fardo esteja pesado, lembre que Deus não desampara ninguém. Ante os pesares da vida, observa a alma querida, a dor que ilumina a vida. Sob as provas tais quais são, a terra é uma grande escola de que temos usufruto, lembrando enorme instituto de trabalho e elevação. Nascemos e renascemos, atendendo às leis concisas, conforme as lições precisas que temos nos para dar, no serviço que nos cabem, naquele com quem vivemos, jaz em ponto supremo do nosso próprio lugar. Nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra, intimamente é chamada a servir de estrada a estrada para a vitória do bem. O homem robusto e moço que administra a riqueza traz por suas vezes rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher que exibe ao colo joias em forma de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures, trabalhe, crê, auxilias e não temas, cada qual guarda problemas. Em forma de sombra e de dor, quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova,
vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Que assim seja, Senhor. Mais uma vez, agradeço a Ivan, a toda a equipe da TV Chico Xavier, nesse dia tão especial, e em todos os dias são especiais em nossas vidas. Deixamos mais uma vez registrado o nosso forte abraço. E aqueles que também queiram ou quiserem nos acompanhar na nossa plataforma, estamos no nosso canal no YouTube, é Delane Lavarini, Delane com 2 N's, espaço Lavarini com I no final. Cliquem, inscrevam-se no nosso canal, toda semana estamos postando vídeo, assim vocês, inscrevendo em nosso canal, estarão também fortalecendo a divulgação no crescimento da doutrina espírita. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo programa, até o próximo trabalho com Jesus, porque com Jesus você vai ao longe. Até mais.